Olá, você de casa, como vai? Tudo bem? Eu sou Dimas Bueno e seja muito bem-vindo ao Conexão IDL, do Instituto Democracia e Liberdade. Hoje, a gente tem o grande prazer e a honra de receber Hélio Bampi. Hélio Bampi é empresário, vice-presidente da FIEP e da Associação Comercial do Paraná, ACP. Como vai, senhor Hélio? Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Seu Hélio, a gente falou, até o senhor fez uma indicação de tirar esse S, né, do seu Hélio, mas para conhecer em casa, como é que o senhor poderia contar um pouquinho da sua história para nós aqui? É um prazer. É? Eu sou nascido em Santa Catarina, no Planalto Villages, uma terra fria, e nos anos 50, né? Na metade do século passado. Então já tenho bastante quilometragem e me formei em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como engenheiro eletrônico. Um ano antes me formei em Física, bacharelado. Cheguei a fazer também mestrado Física de aplicada, Física né? Aplicada, mas depois eu resolvi empreender como funcionário da Telepar, que é uma empresa super dinâmica e bastante reconhecida nacionalmente pela sua pujança na área de telecomunicações. E aí me apaixonei pelas telecomunicações e estou há 44 anos trabalhando em telecom, né? 14 anos em termos de Telepar, como empregado, já a nível gerencial, assessorando diretoria e coordenando os departamentos de engenharia, e resolvi empreender para a iniciativa privada. Então, eu estou há 30 anos, né, como empresário na iniciativa privada, né, nessa dinâmica área de telecomunicações com tecnologia cada vez mais avançada. Então, brevemente, é esse o conjunto da nossa trajetória de vida. E como empresário, inicialmente como empresário de telecomunicações, mas também diversifiquei para a área da madeira, a madeira ecológica. Nós temos uma fábrica de madeira plástica, que chamam, que é um biocompósito formado de resíduos de madeira, resíduos de plástico, né, que faz esse biocompósito e resulta na madeira ecológica, que substitui a madeira de lei, né, a madeira da natureza. Então a gente evita cortes de árvores e é um produto sustentável, porque é reciclável. Além disso, ele substituindo a madeira para fins externos, como decks, pergolados, revestimentos externos, passarelas ecológicas. Então, é um produto inovador, né, que está no mercado e cada vez com mais demanda. Tem uma aparência de madeira, não fica, exatamente, E isso volta às origens da minha família, porque meu pai era empresário industrial, né, da madeira, depois um grande reflorestador e pioneiro na área do Planalto Catarinense, né? Então nós acabamos pegando o DNA da família nessa negócios também. Então tenho também uma empresa de tecnologia que faz desenvolvimento de softwares, né, aplicáveis em telecomunicações ou empresas, né, ERPs, CRMs, e também tenho uma empresa de imobiliária, de administração e incorporação de imóveis próprios. A gente vai formando capital e imóveis, e aí precisa fazer administração, então a gente faz isso aí, mas é para consumo próprio. Seu Hélio, como a gente falou, o senhor é empresário, vice-presidente da FIEP, da ACP. Então a pergunta inicial para a gente, né, começar essa nova fase do nosso papo aqui, como é que está o ambiente dos negócios no Estado? O nosso Estado é um lugar propício? Existe uma vamos falar infraestrutura? Entendo. Vamos falar em termos do Estado do Paraná, em termos do cenário brasileiro. O Estado do Paraná é um destaque, realmente, porque tem uma economia extremamente diversificada,
Tem uma indústria também bem diversa, uma indústria de transformação forte. Temos também indústrias de ponta, como a automotiva, né? A parte de construção de ônibus, a parte de equipamentos rodoviários. Temos a parte de celulose, grande exportadora. Temos um parque, digamos, agrícola imenso, né? Somos produtores, primeiro e segundo colocados na área de soja, milho, então 20% dos cereais do Brasil são produzidos aqui no Paraná. Quer dizer, é um estado pujante e também com atrativos de investimento em relação aos demais. Por exemplo, nós temos o Paraná Competitivo, estabelecida pelo governo estadual, né, que também propicia o estabelecimento ou ampliações de indústrias aqui no estado, né, gerando emprego e renda. Então, relativamente, nós estamos muito bem. E do ponto de vista, inclusive, de governo, nós temos um destaque positivo, porque dentro de todo o cenário nacional da economia governamental, né, o estado do Paraná está com suas contas em dia, coisa que não acontece, por exemplo, com o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Norte, e aí uma série de outros estados que nós podíamos enumerar quase todos eles nesse sentido. E o Paraná está adimplindo e fazendo cada vez mais investimentos anualmente. Nós temos carências enormes no Paraná. Não diz que nós estamos aqui nas mil maravilhas, nós estamos falando comparativamente. Agora, se nós fizermos um comparativo a nível internacional, nós estamos nos atrasando cada vez mais. O Brasil, em 4 anos, perdeu 33 posições na competitividade internacional. Existe um ranking em que são colocados 183 países pelo Banco Mundial, né? E nós caímos 33 posições em 4 anos, significando que nós estamos em 81º colocado em competitividade. Poxa, nós estamos muito mal posicionados estrategicamente no mercado internacional. Existe toda uma globalização da economia e nós, em vez de entrar num ambiente mais colaborativo, de economia criativa e fazendo com que a riqueza gire mais rápido e gere emprego, renda, nós estamos ainda com uma situação de crise instalada, inclusive crise política. Mas isso também vem dos parceiros que o Brasil, no tempo anterior, do governo anterior, fez parceria, né? O Brasil acabou se isolando, de certa maneira, ou fazendo parcerias com países, os bolivarianos, né, que a gente tem. Isso acaba influenciando. Exatamente. Dimas, nós tínhamos que nos referenciar a países como Dinamarca, Suécia, Alemanha, o Japão, a Coreia do Sul, né? E nós fomos nos referenciar a Venezuela. O Chile, país aqui, né, bolivariano, entende? E o Chile, se nós compararmos, ainda o Chile está muito superior a nós, né? Teve uma situação de exceção com o Brasil, mas dentro daquele período de exceção se investiu muito em educação. E hoje está se colhendo os frutos lá pelo Chile. Assim como também a Coreia do Sul, há 40 anos atrás, era um país praticamente na pobreza, miserabilidade, inclusive com problemas de conflitos, né? E hoje ele é um destaque mundial, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de desenvolvimento humano. Né? Finlândia então, também. Tudo Finlândia, né? Então são todos parâmetros. E a gente percebe que o ranking da corrupção, né, que existe no ranqueamento mundial, nós percebemos que quanto menos corrupção existe no país, mais desenvolvido ele é. Então, quanto mais top ele for nesse ranking de menos corrupção, né, ele também mais top é no desenvolvimento humano. E nós, em termos de corrupção, nem precisamos falar, né? Nós temos um prato cheio, né? Que hoje a própria política brasileira se judicializou. Não tem mais máscara, né? As coisas parecem que ficaram tão evidentes que... Os políticos realmente, muitas vezes, não leem adequadamente a Constituição, em que estabelece que o poder emana do povo e por ele será exercido, através de mandatos. Né? E eles se servem do poder
para fazer e locupletar-se nos seus interesses particulares em detrimento da sociedade. Aí complica, né? Então, quando se define um executivo ou um ministro para uma função, não se vê o currículo dele. Não é uma área, não é uma indicação técnica, é só política, né? Política. Aí... Mas se é exigido, por exemplo, no setor financeiro, né? Qualquer diretor de setor financeiro de qualquer banco estatal ou banco privado, ele tem que passar o seu currículo pelo crivo do Banco Central. Ou se é membro de conselho de administração de um sistema financeiro, de um banco ou uma entidade financeira, né? E então o crivo nesse escalão de indicação passa por um crivo bem detalhado do Banco Central, que inclusive faz a pessoa assinar um termo de que abre o sigilo do seu imposto de renda, sem qualquer ação judicial, problema. Então, sem ação judicial, sem pedido a juizado, nada. Então fica aberto, fica um compromisso, né? Uma carta aberta, entende? Para mostrar que ele tem transparência na gestão financeira daquela entidade. Na política tinha que ser mais ainda, né? Além de ver esse detalhe todo de passar, tinha que ver também o histórico dele, o comportamento dele em relação às leis, o cumprimento, se é um cidadão honrado, probo, né? Sério, honesto. Nada disso se vê, é uma indicação política do partido. E se o cacique do partido, ele de certa forma, naquele desvio de caráter, de que realmente vê mais os seus interesses particulares, ele vai também colocar para indicar para ser um ministro, alguém que seja, que faça a defesa dos seus interesses e do interesse de algum grupo. E aí começa a contaminar, e aí começa a judicializar. O presidente indica para ministro, alguém da sociedade, vai lá e faz o impedimento entrando com uma ação judicial. Aí o judiciário é acionado. Isso que eu chamo judicialização da política. Pois é, a gente está falando desses assuntos, então, no Brasil criou-se vamos dizer, uma atmosfera, um ambiente de demonização do empresário, doutrinação do PT nas escolas, universidades, cursos de pós-graduação. E aí, sem empresário, a economia não gira, assim, né? Sem dúvida. Né? Existe uma cultura latina, mais especificamente acentuada no Brasil, ou no brasileiro, que lucro é espoliação. Lucro é uma coisa necessária e vital para qualquer sociedade que vive num ambiente capitalista, que é o modelo que realmente é de sucesso, ou que tem menos problemas sociais no mundo inteiro. Então, o lucro, ele vem do negócio, e o negócio só sustenta com o lucro. E o negócio, ele gera emprego gera renda, movimenta a economia. E assim é um ciclo virtuoso, e assim a de sociedade oportunidades. Então, eu entendo que a democracia é igualdade de oportunidades. Democracia não é o seguinte, tirar do rico para colocar para o pobre. Isso não é política social. Isso é uma ilusão, inclusive, né? É uma ilusão. Porque se tira de um para o outro, exatamente. A quantidade de renda é a mesma, né? Existe uma máxima da ministra Margaret Thatcher, tá? A primeira-ministra saudosa, primeira-ministra britânica, que diz assim, o socialismo acaba quando acaba o dinheiro dos outros. É uma grande verdade. Vida em Venezuela agora. Exatamente. Né? A Venezuela é um caso típico, né? Quais são os países socialistas que tem no mundo? Estão se exaurindo, porque se esgotou o modelo. Tem que ter um padrinho lá para... exatamente. Né? Enquanto você está tirando de um, aí... E não é uma questão ideológica, é uma questão de constatação. Lógica, né? Lógica, estatística. E é isso que nós temos que realmente cultivar. Desmistificar essa questão de que o lucro é um pecado. Né? O lucro é uma necessidade. Pois é. E a pergunta é, como fazer essa mudança de paradigma, né? Desse olhar, transformando esse olhar?
do Estado provedor, aquele Estado que o cidadão só tem direitos, né? Nunca tem dever, né? Então... Tem dois fatores. Um é trabalhando a educação, né? Para criar condições da pessoa galgar postos de responsabilidade, ser mais cognitivo nos suas tarefas, fazendo com maior precisão, melhor produtividade e tal, e assim tendo ascensão na vida. E o segundo aspecto é o caciquismo e o peleguismo, ou também o caudilismo que existe no Brasil, inaugurado por Brizola, entende, mais antigamente até por Getúlio Vargas, né, que era um Estado provedor, entende, para uma visão de nossos políticos serem políticos empreendedores e não políticos provedores, né? Porque o político empreendedor, ele vai ver como fazer a economia funcionar. E a economia funcionando bem, ela traz a sociedade para um ambiente, um bem-estar melhor, né? Tanto de oferta como de procura, de oportunidades. Aí a democracia leva a dar oportunidade para todos, né? A oportunidade de acesso à educação, né? Acesso realmente a empregos, né? Mas empregos depende de investimento, depende do empresário, principalmente o privado, realmente fazer a sua função de mover a economia. E existe também aquela questão de que a economia estatal ou o governo empresário pode também gerar renda e emprego e tudo mais. Economia, né? Nós temos uma visão diferente. Nós somos partidários de um governo enxuto, né? Ou seja, a administração pública ela tem que centrar naquelas questões essenciais do bem-estar da população, né? Segurança, educação, que é coletiva, saúde, condições de infraestrutura, né? A saúde, muita coisa pode ser privatizada, entendeu? Então, a própria educação pode ser remodelada no sistema misto e tal. A gente vê, né, que... Agora, a segurança é uma coisa que realmente tem que ser pública, né? A questão da justiça, ela tem que ser pública e tem que ser enxuta, tem que ser rápida, tem que ser célere, né? O saneamento básico, até o saneamento básico não precisa ser pela Estado, iniciativa né? pública, pode ser por concessão privada, porque é uma situação que realmente, fazendo com uma gestão responsável, pode fazer a menores custos que a própria empresa estatal, empresa pública, entendeu? Pois é, daí a gente entra numa esfera das privatizações, né? Porque a gente fica pensando num assunto que a gente já abordou en passant. As indicações não são técnicas, elas são políticas, né? Então, não existe daquele indicado para administrar uma estatal, uma empresa, responsabilidade com eficiência, com resultado, que acaba dando prejuízo e depois tira-se dinheiro do próprio Estado, da população, que serviria para os serviços sociais, para tampar, ou, né, para tapar buraco dos rombos da administração. Exatamente. Né? Nós, dentro desse princípio de que o governo tem que ser o enxuto e mínimo possível, ele tem que se focar só nas áreas essenciais. Então, tem muitas estatais ainda que poderiam ser perfeitamente privatizadas. Uma coisa que se discute muito, a Petrobras. Né? Petrobras, o que aconteceu? É uma empresa extremamente lucrativa, ela foi a 15ª maior empresa no mundo, né? E hoje está aí atolada em dívidas, entende? Porque por questão política. Então, mas por que o governo tem que ser o mandante, o majoritário da Petrobras? Não precisa ser. A desculpa, o argumento é que é estratégico, que é petróleo, mas nos outros países não acontece isso, né? Estratégico os poços de petróleo estão
foram privatizados também do ponto de vista de exploração. Né? Tá certo? Foi colocado cota mínima e tal, isso também foi revisado. Então, isso na verdade é um mito. O mundo mudou muito. Né? Se há 60, 70 anos atrás, tínhamos que nós fizemos? Tínhamos que criar uma indústria siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional. Quem criou guerra, foi né? Getúlio Vargas, nos anos 40. Pô, ninguém discute agora que a produção de ferro e aço tem que ser estatal. Não, já está consolidado. Já ultrapassamos isso há décadas atrás. Então ninguém pensa. Mas foi um grande tema de discussão. Se a Companhia Siderúrgica Nacional seria privatizada ou não. Houve movimentos paredistas, inclusive, nesse sentido. É superado. Então, é tudo na sua época. E eu acho que nós estamos até tardiamente discutindo a questão da privatização da Petrobras. Outra questão, privatização do Banco do Brasil. Para que dois bancos estatais? Para que dois bancos estatais? Caixa, ok, tem um banco estatal que concorra no mercado. Pode ser a Caixa Econômica, pode ser o Banco do Brasil, mas não dois. Pois é. Né? Sendo que a Caixa Econômica, ela só dá lucro, acho que pouca gente sabe, é porque ela pega o fundo de garantia, né? Faz aplicações, né? E ela remunera o trabalhador do fundo de garantia com taxas abaixo da inflação. Se o empregador tivesse dinheiro na mão, ele também, às vezes, pode até fazer melhor do que essa própria. Exatamente. Outra coisa, os depósitos judiciais são feitos na Caixa Econômica Federal e o que acontece? Esses fundos que são colocados lá para garantias de ações judiciais, eles também são remunerados muito mal. Pois é mal administrado, né? Então a Caixa Econômica acaba tendo lucro porque ela tem esses subsídios indiretos, invisíveis para a sociedade. É o mesmo princípio do socialismo ou de uma ditadura. Exatamente. Que alguém está colocando dinheiro lá para fazer o fundo ficar maior, cada vez maior. Em relação, eu estava lendo, inclusive, esses dias que 40 bilhões de reais do governo foram postos para cobrir prejuízo, seja nos Correios. O Correio também é uma coisa que... Exatamente. Né, o Correio tem um detalhe, que eu acho que o Correio ele pode ser privatizado, mas em boa parte, talvez não totalmente, porque o Brasil é um país extremamente diversificado. Ele tem das populações miseráveis e remotas, né, até as populações com índice a nível internacional, a nível europeu. Né? Então, vamos pegar a Amazônia. Nós temos um povoado lá no Careiro da Várzea, por exemplo. Entende? Um localidade bem distante. Lá, qual é o correio privado que vai colocar uma agência lá? Não, então precisa ter. Né? Um Careiro Castanho, né? Em Borba, em Beruri, são municípios que nunca ouviram falar no Amazonas, mas existem. Né? E são lugares, inclusive, de difícil acesso. Isso para as outras áreas? Tem lugares lá que nós trabalhamos na Amazônia, nós fazemos manutenção e implantação de telefones públicos via satélite para comunidades, para povoados, para áreas indígenas, reservas indígenas. Né? E nós temos vezes que para fazer uma manutenção nós temos que pegar 3 dias de barco para subir e 2 dias para descer, entende? Por barco, porque é o único meio de acesso. Né? Tem uma situação recente que nós vamos implantar um telefone público de satélite, né? E nós tivemos que colocar uma equipe 7 dias em deslocamento de barco. E voltar 4 dias e meio para voltar. Então, é um outro Brasil. A gente não está pleiteando um estado mínimo que talvez, né, mas que seja adequado e que eficiência. Exatamente. Né? Então, não é para menos que o governo federal, por exemplo, para poder ajudar certos estados, né, exige que haja a possibilidade de garantia das ações de certas empresas estatais e estaduais. Né? Como o caso da empresa de saneamento do Rio Grande do Sul, a empresa de saneamento do Rio de Janeiro. Entende? Tem
Agora, recentemente, foi feita a privatização da Eletrobras, né? Umas usinas hidrelétricas, entende? Eles não têm o que fazer. A iniciativa privada tem condição de fazer com muito mais eficiência. Vamos entregar para a iniciativa privada. A iniciativa privada tem poder econômico. E se não tem aqui localmente, tem também capital estrangeiro interessado em investir. Pois é. Então, disso que a gente estava falando, que fica essa sensação dessa narrativa criada pelos governos anteriores, de que é uma maldição. A palavra privatização é um palavrão, né? Então, só que eles não acabam explicando para as populações mais carentes que com todo esse jogo político, eles mais usam as empresas em benefício próprio, inclusive, como foi usada na Petrobras para um projeto hegemônico de poder, que acaba, a não eficiência gera prejuízo e esse prejuízo o Estado tem que cobrir e sai do serviço público, né? Do hospital fica com dificuldade por questões como essas, né? Existe uma máxima do um grande estadista mundial, que foi John Kennedy, né? Que ele disse, não pergunte o que o Estado pode fazer pelo americano, mas sim o que o americano pode fazer pelo Estado. Quer dizer, trabalhar de dentro para fora do que de fora para dentro. Ou seja, o brasileiro também parar de pensar que o Estado é o provedor, o Estado vai fazer as coisas e que a gente fica esperando pelo Estado para fazer e ter o bem-estar. Não, nós temos que ser o agente transformador, de dentro para fora. Se autorreferenciar por valores próprios, por um trinômio fundamental que tem que ter, que é a ética, a justiça e a cidadania. Né? Pois é, a gente está falando disso, aí me passa pela cabeça que a nossa Constituição também favorece isso, né? Como é que a gente quebra esse paradigma? Porque a nossa Constituição foi, vamos dizer, fundada, a nossa República, nessa Constituição de 88, com os filhos da década de 60, que tinham os heróis socialistas, marxistas, né? Como é que a gente faz para avançar nisso, no sentido de transformar essa mentalidade? É um trabalho, né? Nós passamos num período de exceção muito grande, que foi o período dos regimes militares. E quando se formou a Constituinte, e se aprovou a Constituição de 88... Constituição cidadã, né? A Constituição cidadã, realmente voltada muito para o social. Quer dizer, ela pegou e foi muito assim no sentido do Estado provedor, protetor, e foi muito detalhada. Né? Eu acho que ficou exageradamente detalhada, de forma que tem até artigos que, se de um lado, num arcabouço maior, diz que a pessoa tem que ser proba, tal, tem que fazer as coisas, tem que ser honesta e tudo mais, que senão tem as sanções legais, as penalidades. Né? Por sua vez, nos detalhamentos e desdobramentos, se indica um ministro, porque é uma indicação feita pelo governo, pelo presidente, então se esquece aquele artigo da honestidade, não está valendo, porque olham só aquele artigo. É incumbência só do presidente, ele tem liberdade de fazer isso. Sim. Mas os pré-requisitos são fundamentais. Pois é. E é isso que se começa a ter a miopia do político na questão. Entende? Então se judicializa tudo, entende? A interpretação, o Supremo Tribunal fica sobrecarregado, a questão de foro privilegiado, né? É uma distorção, um absurdo que acontece, né? O foro privilegiado tem que ter... no argumento, no discurso lá, né? Tem que ter um foro diferenciado se existe alguma questão de ordem de natureza política que está sendo judicializada. Aí vai para um fórum diferenciado. É por prerrogativa, que é o nome. Agora, a pessoa rouba, o político rouba e aí tem foro privilegiado, vai para o Supremo Tribunal Federal. Não tem sentido, é justiça comum. Pega com mala, andando, correndo na rua com dinheiro, até sabe-se quanto é o valor. E realmente isso aí vai para foro privilegiado, sendo que está muito ligado ao poder, à pessoa, entendeu? Se pega um deputado, entende? Um até do núcleo duro do governo, com 51 milhões de reais dentro de um apartamento, e até agora não aconteceu nada. Pois é. É uma distorção que o senhor falou.
eles são representantes do povo, né? Só que aí exatamente. criou-se uma casta, uma casca também de proteção, Exatamente, né? Uma armadura ali que... E diz que não tem informação de quadrilha. Absurdo, né? Pois é. Então, realmente nós fizemos essas mazelas. Mas nós estamos Tem a Lava avançando. Jato, né? Estão querendo esvaziar essa operação, né? Esperamos que não. Eu só vejo uma maneira de a Lava Jato não se esvaziar. É o povo realmente se posicionar em termos de manifestações públicas na rua para que realmente se mantenha essa operação. E o segundo aspecto, que é para mudança mais profunda na nossa sociedade, é as entidades se posicionarem claramente, como o Instituto Democracia e Liberdade faz. O Instituto Democracia e Liberdade, ele tem um posicionamento firme nas questões que são colocadas à mesa. Já outras entidades, né, eu participo de outras entidades, que a situação já é mais confusa, mais complexa, porque fere alguns interesses, entende? E o Instituto Democracia e Liberdade tem o único compromisso, é realmente o seu próprio lema que diz, entende? O slogan. Que é democracia, oportunidade para todos, entende? É liberdade. Temos que ter liberdade com responsabilidade, não libertinagem, coisa assim. Responsabilidade. Enfim, ter um país livre, um povo soberano, entende? Com igualdade de oportunidades para escolher a profissão A, a profissão B, escolher seu emprego e tocar a vida, entende? Com bem-estar e felicidade. Pois é. Isso parte da base da educação, né? Enquanto as pessoas não compreenderem que a educação é fundamental para o entendimento, para o conhecimento, para o desenvolvimento e para uma visão, é que o foco anterior era ensinar a pensar, ensinar um modo de pensar, não como pensar, né? A informação já vinha enlatada, né? Pronta para a pessoa apenas replicar. Doutor Hélio, com relação, a gente está chegando quase no final do nosso tempo, o quadro eleitoral desse ano, qual é o seu olhar, assim, a sua perspectiva do que se apresenta por enquanto? Eu acredito que está começando a ficar mais claro, né, em relação ao ano passado. Primeiro, o Tribunal Regional Federal, sediado em Porto Alegre, já tem agenda marcada para julgamento do ex-presidente Lula. Né? Então, ele já está respondendo vários processos. 9, né? Só me engano. E, então, vai ser colocado já em segunda instância seu julgamento. A questão básica é se vai haver unanimidade na condenação ou se vai ter voto divergente. Aí começa a estar as nuances do processo. Né? Nós entendemos que, de acordo com manifestações que a gente está vendo nas mídias sociais, está havendo uma pressão, né, midiática no sentido de que haja condenação unânime. Esperamos que os desembargadores tomem essa decisão de unanimemente condená-lo, né? Porque e sem reduzir a pena também, né? Porque eu acredito que nesse sentido, acho que vai até aumentar, porque todos os casos que foram, ou quase todos os casos que foram em segunda instância de condenações de primeira pela Lava Jato foram majorados. Né? Então, o caso do Lula é mais complexo, que ele é um líder brasileiro, ele tem seguidores fanáticos, né? Que entendem como uma religião, né? Não veem, digamos, os malfeitos ou os desvios realizados por ele, que estão comprovados nas condenações ao qual ele está respondendo. Então, esse aspecto sendo clareado, né, o panorama político de sucessão ao presidente Temer fica mais também claro. E, recentemente, até esta semana, o próprio Michel Temer fez uma declaração emblemática, né, que coloca que o Henrique Meirelles ele teria que ficar lá na pasta da Fazenda, que ele desempenha muito bem, né, o Rodrigo Maia, do DEM, que ficaria muito bem na função de reeleição na Câmara dos Deputados, e que Alckmin, né, poderia ser o candidato a presidente da República. Então isso mostra um viés de que o PMDB está se ligando ao PSDB
e o PMDB sendo o vice do PSDB, na cabeça Alckmin. E eu acho que seria uma boa solução para o Brasil. Eu acho que nós vamos sair da crise política, né, porque o Alckmin é uma pessoa responsável, respeitável, né, tem um bom histórico, né, e que dentre os políticos que estão aí na pauta presidenciável, me parece um dos mais capacitados. Um outro que eu acho, também, isso é uma visão pessoal, Dimas, de que o Henrique Meirelles também seria muito bom. Né? Tem uma alternativa do João Amoedo também, que tem uma nova perspectiva com o Novo, não sei, né? Uma alternativa fugindo um pouco dessas... Eu não acredito em salvadores de pátria, né? Como tipo Bolsonaro, entende? Ou este nome, que até João não Amoedo. Conhecia muito bem, entende? Porque não existe mágica na política brasileira. Tem que ter experiência, tem que ter habilidade. Vamos olhar o presidente Temer, né? Ele está envolvido em uma série de inquéritos, né? Já escapou em 2 ocasiões de ser indiciado como réu, né, no Supremo Tribunal Federal, liberado pela Câmara Federal, né, através de articulações, né? O que, por um lado, é ruim, mas o lado positivo é que ele está sendo o presidente das reformas efetivas que o Brasil precisa. E o Brasil necessita urgentemente de reformas. A mais urgente é a previdenciária, porque realmente no mundo inteiro está acontecendo isso. O povo tem mais longevidade, o que é a parte muito boa. Viver mais é muito bom. A vida é muito legal. Entende? Só que depois a conta não fecha, né? Agora, a conta não fecha. E aí precisa fazer o cálculo atuarial, né? O ajuste da equação. E não podemos ter privilégios. A reforma previdenciária não é no sentido de tirar direitos do trabalhar,dor. É no sentido de tirar os privilégios. Que os privilégios estão nos funcionários públicos, que quando se aposentam, eles continuam recebendo valores bem superiores ao salário do presidente da República, que é inconstitucional, porque tem os agregados, valores agregados. Aí tem, principalmente no judiciário, tem pessoas que se aposentam com mais de 100 mil reais por mês. Né? Desembargadores é próximo disso aí, entendeu? Porque vai agregando outros casos e vai se multiplicando. Quer dizer, isso não é ético, entende? Pode estar até escrito no dispositivo, mas já existe um dispositivo maior que ninguém pode ganhar mais que o presidente da República. Mas criam corolários, né, que vão colocando, agregando e vai subindo, multiplicando. Tem gente que ganha mais de R$500 mil por mês. Pois é. É absurdo, num país de miséria que tem em alguns lugares, entende? Então essas distorções são privilégios que tem que acabar. A gente estava terminando, mas surgiu um assunto que eu acho que é importante para quem está em casa saber a sua opinião, das reformas, né? A política, a trabalhista, como é que o senhor Olha só, nós já vencemos. A trabalhista, ela tem um avanço enorme, positivo, né? Que gera emprego. A lei da terceirização tirou uma nebulosidade jurídica aí, deixou mais claro essa questão. Segundo, a reforma trabalhista também melhorou o ambiente de empregabilidade no Brasil. Isso vai está gerando mais oportunidades de emprego, se bem que existem questionamentos agora na justiça, entende, que estão querendo retroaver, né? Não pode, realmente seria um retrocesso, mas está acontecendo, né? Aí temos que avançar nessa reforma da Previdência, que é fundamental para poder dar um alívio no déficit público, né? Tirar os privilégios, né? E na sequência temos que atacar também, não digo a reforma tributária, que ela é muito complexa, mas a simplificação tributária. Né? Burocracia também. Agora, eu vejo que a mãe de todas as reformas é a reforma política. E dentro da reforma política, a reforma partidária. Tem que ter cláusula de barreira, porque nós não podemos ter 38 partidos no Brasil e tem mais 20 e tantos sendo analisados em termos de criação. Não dá, é uma pulverização de polos, não existe tantas linhas. Né? A ideologia é uma coisa macro, que se ideologiza muito
a administração pública ou a questão de governo é de esquerda, direita e tal, do ponto de vista de ideologização. Né? Mas tem que tirar essa parte lá. Qual é a ideologia unânime no mundo todo? A felicidade. Entende? E qual é o modelo para ser mais feliz? É um modelo de justiça, de ética, né? Cidadania, liberdade, democracia. Isso, entende? É isso que precisa. Então, se tem um ponto comum, isso aqui, e aí desdobrar. Mas aí tem que desdobrar não 38 partidos. Né? Tem que desdobrar 3, 4, meia dúzia e máximo. Pensou-se no presidencialismo, no semipresidencialismo, no parlamentarismo, né? São modelos de governo. O voto distrital. Né? Isso, o voto distrital. Né? Tem umas mudanças que... Eu acho que o voto distrital ele tem que vir, porque realmente, senão, nós vamos ter uma distorção de representatividade. É muito distante, né? Inclusive Brasília construída pelos Kahneman, a gente sabe, né, a origem do pensamento dele, mas ele distancia, né, o povo do poder, né? Exatamente. Então, aí... A questão da lista fechada também achamos que não tem o menor sentido, quer dizer, os caciques do partido definem uma lista e aí você tem que engolir votando numa lista, não tem sentido. Venda casada. Venda casada. Não adianta, né? Doutor Hélio, para a gente finalizar, o senhor gostaria de deixar uma mensagem para o pessoal de casa a respeito do Instituto? Eu queria agradecer a audiência, né? Agradecer a tu, Dimas, que é uma pessoa muito agradável para bater um papo assim diversificado, bem amplo, né? E dizer a você que está nos ouvindo que realmente acredito no Brasil, faça sua função de cidadão, tá? Vote com consciência, não vote pelo pensamento do líder comunitário ou pensamento do vizinho, vote pelos teus valores, pela tua ética, né? E seja justo em casa, seja justo no trabalho, seja justo com o seu patrão, ou seja justo com os seus empregados. Então, é simples, ética, justiça e cidadania, é isso que eu digo a vocês. Isso aí. Doutor Hélio, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado. E você de casa, fique conosco sempre receberemos pessoas, figuras importantes da nossa cidade, do nosso estado, para bater um papo como a gente fez hoje e passar informação, conhecimento para todos e com a ideia de a gente avançar cada vez mais para um país melhor. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau.